Oi, YouTube, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como eu falei com vocês, né, como prometido, falei que eu ia gravar um vídeo por mês, né? Pra quem não tá gravando nada, gravar um vídeo por mês é muita coisa, tá? Mas é isso, eu tava gravando de meses em meses e, enfim, vamos pro tema do vídeo. Vídeo passado, do mês passado, eu falei muito sobre o tempo, né? E agora, eu pensei em falar sobre um dos temas que eu falei também, né, que foi graças ao tempo que eu fui descobrindo, que é que eu citei que tem alguns traumas que a gente tem, que a gente carrega, algumas crenças limitantes, enfim, que nem são nossas, são, né, ali dos nossos antecessores. E eu já falei pra vocês que eu acredito muito na abordagem de constelação, que é quando você busca, né, entender um pouco mais sobre os seus antepassados, sobre os seus antecessores, né, seus parentes que antecedem você, sua bisavó, sua avó, sua mãe, sua tataravó, e não só mulheres, né, porque também homens, como seu tataravô, seu bisavô, seu avô, seu pai. Então, assim, a gente carrega muitas vezes traumas e dores que nos foi ensinado por eles. Olha que legal. Legal e triste, né? Mas é legal você ter uma visão sobre isso, porque às vezes essa ansiedade que a gente tá sentindo, às vezes a gente sente uma angústia muito forte no peito, às vezes a gente sente muitas coisas que a gente olha e pensa, por que eu tô sentindo isso? Não sei o que tá acontecendo comigo pra eu estar sentindo isso. A minha vida tá normal, não sei por que eu tô sentindo isso. Quando às vezes é alguma coisa que gera um gatilho seu, que foi passado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pela sua bisavó. E eu tô descobrindo muito isso na terapia. E pensando muito também com olhando, né, tendo um olhar, um pensamento com essa visão sistêmica, que é sobre o sistema familiar, que eu construí com a constelação, que é algo que eu acredito muito. Vamos lá. Muita gente fala que a constelação, ela não tem nada a ver, que os terapeutas que fazem isso são pilantras, né, enfim. Mas quando você entende, se aprofunda nisso, percebe o quanto isso é verdade. Então, às vezes, quando a gente, por exemplo, às vezes curamos traumas e dores em nós, é tão legal, porque a gente entende que às vezes a gente abriu portas, não só pra gente e pros nossos futuros sucessores, filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, enfim, mas também pros nossos pais, pros nossos avós. Então, às vezes, quando a gente busca ali um processo de autoconhecimento e de cura, a gente entende que tem um lugar ali de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um vô, enfim, de um antecessor nosso que nos incomoda, e a gente entende que aquilo ali gera um gatilho na gente, porque os outros são muito reflexos da gente. Então, quando algo no outro me incomoda, me dói, me deixa triste, é porque ou nós temos medo de ser igual, ou nós somos iguais e não queremos admitir, ou a gente se orgulha muito do que aquela pessoa faz, acha incrível, e a gente não tem coragem de fazer igual. Então tem essas três questões que podem ser porque alguém te irrita muito. Então quando a gente entende que alguém tá te irritando, alguém tá provocando algo em você ruim, é muito mais fácil a gente olhar pro que aquilo provoca na gente e o porquê, do que a gente tentar mudar aquela pessoa e, enfim, achar que a culpa tá na pessoa, quando na verdade, se está irritando, é porque tem algo em você que você precisa olhar. Então os outros, eles refletem muita gente. Então é muito bom a gente se estudar através dos outros. Então quando a gente entende que tem um comportamento, uma dúvida, uma crítica, ou algo relacionado à sua mãe, principalmente ao seu pai, enfim, eles são seus reflexos, você foi criado pelas dores deles, pelo amor deles, de como eles demonstravam amor pra você, e aquilo moldou você. Claro que tem os seus traumas, as suas dores também, o que você passou, mas eles também passaram muita coisa deles pra vocês.
Então, quando ele faz algo que te irrita, às vezes você pode parar pra pensar, dar uma analisada boa e olhar, será que tá me irritando? Porque, no fundo, eu sou um pouco parecida com ela ou com ele? Ou porque eu morro de medo de ser igual? E o medo, ele atrai tanto quanto a vontade, se não mais. Porque quando a gente tem muito medo de alguma coisa, a gente pensa muito nessa coisa. Pensa. E isso causa angústia, causa ansiedade. Às vezes a gente sonha. E a ansiedade, né, os pensamentos intrusivos, eles são muito mais sobre os medos do que sobre aquilo que a gente quer. Então, se atenta a isso aí que você tá pensando. Então, se você tem muito medo de uma coisa, você tem que olhar e falar, por que eu tenho medo disso? Eu sou assim? Não sou. Quero ser? Não. Então não seja. Pronto, acabou. Ao invés disso, a gente fica, eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero fazer isso que ela fez, eu não quero fazer isso que ele fez. E aí a gente fica pensando, começa a ter medo daquilo, um medo tão profundo que te causa um pensamento intrusivo sobre isso, que você sonha sobre isso, que você fica o tempo inteiro pensando sobre isso acontecendo na sua vida. Olha como é louco. E é muito real. Então, gente, o outro é muito reflexo. Então, quando eu falo sobre a gente fazer terapia, a grande chave, o grande ponto de virada aqui é quando você olha a terapia como um processo, assim, linear, né? Que precisa ser constituído dia após dia, enfim, semana após semana, mês após mês, 15 dias a 15 dias, enfim, tanto faz o tempo que você faz, na sua condição, no seu tempo, mas que precisa dar atenção e que precisa ser construído, ser um processo longevo, um processo longo, enfim. Eu queria falar uma palavra bonita, mas me fugiu agora. Mas precisa ser um processo longo, não pode ser um processo curto, porque o curto não vai tirar raízes profundas que de fato lhe causam medo, que de fato estão aí, né, passando um tempo com você e te deixando ter ações tão inconscientes, né? Porque a gente reage muito quando alguém faz algo com a gente, a forma que a gente reage, ela muitas das vezes é involuntária e ela é comandada não por você, mas pelo seu inconsciente. E o seu inconsciente tem os seus traumas, suas dores, suas crenças limitantes. Então é muito importante a gente saber isso. E é de uma hora pra outra que a gente sabe? Não. Eu demorei meses de terapia. Eu vou te falar, uns 8 meses de terapia aí que eu tô fazendo, que eu fui descobrir certas coisas. Então, gente, é muito importante a gente reavaliar tudo. Reavaliar se aquilo que a gente tá sentindo, aquela angústia, voltando ao começo do vídeo, se aquela angústia que a gente tá sentindo, ela é algo que vem realmente da gente ou é algo que foi construído ao longo do tempo pelos nossos antecessores. E quando eu falo construído, porque, gente, antes da nossa tataravó, veio a mãe dela, que é tatara. Aí eu vou ficar falando tatara, vou falar só de mãe, vó e bisavó no máximo. Mas vocês sabem que isso é um processo construído ao longo de muito tempo por vários familiares seus, por vários antecessores. A gente tem uma linhagem gigantesca. O mundo é mundo desde que, né? Então a gente tem vários antecessores aí nessa questão. E olha só pra vocês entenderem. A minha mãe, ela vai ter dores que são delas, juntamente com as que foram ensinadas pela nossa avó. E geralmente essas coisas que foram ensinadas, elas refletem muito em quem você vai ser e como você vai agir e se portar. Porque é como as pessoas, os pais educam, né? Os pais, como que os pais vão educar? Você não pode chorar, você não pode... Assim, claro que tem pais que tudo bem chorar, mas muitos pais falam, você não pode chorar. Chorar é coisa de mulher pra homem. Ou então, os pais falam... Ah, você não pode agir dessa forma, você não pode ser descontrolada, você não pode ficar demonstrando suas emoções assim, senão você vai ser fraca. Ou então os pais falam, ai, você tem que ser muito educada, inclusive com as pessoas que você não gosta. E não é que você não tenha que ser, mas eles ditam o seu comportamento e é como você aprende que você deve se portar. E por que isso é um ponto importante? Porque os nossos pais,
eles refletem muito na nossa vida hoje em dia. Então, às vezes, quando o pai fala alguma coisa hoje em dia, por mais que você seja uma pessoa que já é adulta, que já cuida da sua própria vida, que já se mantém financeiramente, ainda assim seu pai influencia muito no que você faz. Porque você cresceu escutando o que ele dizia pra você. E aquilo ali fica matutando. Será que eu tô errada? Será que, de fato, minha mãe ou meu pai, ele sabe mais sobre o que eu devo fazer? Ele sabe o que é melhor pra mim? Além de mim mesma? Sendo que muitas das vezes não é verdade, porque seus pais nem sempre sabem o que você sente internamente, não sabem todas as suas dores. Muita coisa a gente não conta pros nossos pais, não porque não confiamos nele, mas tem coisas que a gente não admite nem pra gente. A gente não conta nem pro nosso parceiro, nem pros nossos amigos. Quem dirá pros nossos pais, que querendo ou não são figuras mais de autoridade, que nem tudo a gente acha que convém contar pra eles. Não que seja certo ou errado, não é essa a pauta, mas que acontece. Então, às vezes também, por exemplo, a gente entende o que é o amor através deles. Então, se meu pai me ama e pra ele o amor é sobre dar presentes, se eu amo alguém, eu encho ela de presentes, eu vou educar minha filha dessa forma. O amor é sempre sobre dar presentes. Então, eu dou muito presentes pra ela e eu demonstro meu amor através de presentes. Então, quando eu cresço, eu me sinto amada quando eu ganho presentes. Então, tem aquele livro lá sobre as 5 linguagens de amor, leia e veja qual que é a sua. E sempre converse sobre isso com seu parceiro. Olha, eu não me sinto amada se não for desse jeito. Claro que você pode mudar e moldar, mas geralmente é uma coisa muito enraizada e que você, se ele preza por você e se você preza por ele, claro que dá pra sempre adaptar. Então, se minha mãe sempre me demonstrou amor com atos de... eu esqueci o nome. Atos de... enfim, atos de serviço, se ela sempre preparou um almoço pra mim, se ela sempre arrumou a cama pra mim, se ela sempre fez alguma coisa que pra aquilo ela estava, poxa, é assim que eu te amo, aquilo ali vira uma linguagem de amor sua, você entende, você recebe o amor dessa forma. Então você entende que o amor é sobre atos de serviço e sobre presentes. Então você tem aquelas duas figuras de linguagem ali de amor pra você, né? Não é figura de linguagem, mas você tem aquelas duas formas ali que você recebe amor e que você se sente amada. Então, seu pai te dava presentes e sua mãe fazia atos de serviço. Aquilo pra você é enraizado e você entende que a pessoa te ama quando ela faz atos de serviço pra você e quando ela te dá presentes. E quando a gente vai fazendo terapia, quando a gente vai se aprofundando nesse conhecimento, a gente vai entendendo que, sim, nossos pais influenciam muito na nossa vida, seja positivamente, seja negativamente. E há dores, há problemas que nós temos, que carregamos todos os dias, que não são nossos. E isso institui também no nosso comportamento, porque a gente às vezes se comporta muito de acordo com o que a gente foi ensinado que deva se comportar. E também que a gente observou eles se comportando. Então é assim que a gente aprende. Então, repara bem, quando você estiver no seu processo de autoconhecimento, sempre separe, coloque numa balança o que é do meu pai e o que é da minha mãe. É sempre muito importante. E é isso, pessoal. O vídeo vai ser mais sobre isso, ao longo do tempo vou fazendo mais temas assim, mas são temas que estão muito presentes pra mim, que eu estou aprendendo, que eu estou me adaptando. E eu quero que vocês também se aprendam e se adaptem e se conheçam cada vez mais, porque é muito importante pra esse processo de ansiedade, de tudo que a gente tá vivendo. É muito bom a gente se conhecer, porque a gente vai tendo menos medo do desconhecido, menos medo das mudanças, menos medo de tudo, porque a gente se conhece e a gente se basta. Tchau!